Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Jeanette e Danette Millbrook nasceram no dia 2 de abril de 1974 em Augusta, na Geórgia, e elas eram gêmeas fraternas, que é a mesma coisa que gêmeos dizigóticos, que é o resultado da fertilização de dois óvulos separados durante a mesma gravidez, podendo ter sexos e características diferentes. As meninas eram filhas de Mary Sturgis, também conhecida como Louise, e John Millbrook, além de terem no total 8 irmãos e irmãs. Quando as meninas tinham apenas 2 anos de idade, Mary decidiu se separar de John, e isso porque ele era extremamente abusivo e cruel, e chegou um ponto em que Mary começou a achar e ter medo que ele acabasse descontando essa raiva nas filhas. E só para vocês terem noção, elas mesmas já ficavam assustadas com o comportamento do pai, mas mesmo após o divórcio, elas continuaram tendo contato, bastante contato na verdade, com seus avós paternos. A irmã mais nova das meninas, que se chamava Shanta e que tinha apenas uma diferença de 2 anos de idade, ela descreveu as irmãs como sendo alegres e extrovertidas, e o hobby favorito delas era ficar em casa assistindo televisão enquanto comiam alguma coisa, ou seja, mais caseiras, um Netflix, uma pipoca, tudo de bom. Elas também haviam desenvolvido alguns pequenos problemas de saúde e tinham cicatrizes por conta de algumas cirurgias de hérnia, e Danette tinha um histórico de convulsões e por conta disso ela tinha que tomar uma medicação diária e não podia faltar de jeito nenhum. Na vizinhança, elas também eram conhecidas por serem bem calmas, tranquilas e gentis, mas Danette tinha uma personalidade ali um pouco mais forte. Ela era bem extrovertida, não tinha medo de dizer o que pensava e meio que pegou ali o papel de protetora de sua irmã, Jeanette. E caso você decidisse fazer alguma coisa errada, não ia passar batido, porque ela ia reclamar com você, dizendo que você estava fazendo coisa errada e ainda ia te dedurar para os pais. Jeanette, por outro lado, era completamente o oposto. Ela era muito mais calma, ficava na dela, introvertida e odiava 100% se meter em confusões, às vezes até demais. E caso ela sofresse algum tipo de intimidação ou provocação, ela não reagia, ela ficava quieta. E acredito que seja por conta disso até que Danette acabou tendo esse papel de protetora de Jeanette. E temos, claro, um exemplo de uma situação em específico que aconteceu isso. Acontece que em 1989, Danette mudou de escola porque ela precisava de um apoio acadêmico um pouco maior do que ela tinha na escola antiga. Então ela começou a pegar um ônibus diferente e fazer um outro trajeto que não era o mesmo do da sua irmã, que tinha continuado na antiga escola. E em um certo dia, uma menina da antiga escola se aproveitou da situação em que Jeanette estava sozinha, sem sua irmã para protegê-la e, consequentemente, era um alvo fácil. Porém, a sua irmã soube disso de alguma forma, eu não sei se a própria Jeanette contou ou se meio que foi virando fofoca até chegar no seu ouvido. E em um certo dia, ela decidiu descer no ponto de ônibus da irmã e confrontou essa menina e meio que elas começaram a briga, meio que uma discussão. E isso fez com que todas as crianças do quarteirão ficassem curiosas, né? Aquela coisa que a gente sabe que acontece, todo mundo começou a chegar perto, a fazer barulho, sei lá, ficar do lado de uma ou de outra. E um policial que estava passando de carro, ele viu aquilo e interrompeu a briga, anotando o nome das duas. Mas apenas isso, elas não tiveram nada mais sério com a lei. Foi realmente só anotar o nome como se fosse um aviso de que elas estavam fazendo alguma coisa errada e que aquilo não poderia acontecer novamente. Porém, essa outra menina era parente da diretora da escola onde Jeanette estava estudando e onde Danette passou a estudar pouco tempo depois, que se chamava Lucy Lane High School. Ao longo de março de 1990, começou uma grande movimentação na cidade por conta da preparação para o torneio Masters, que acontecia em abril de todos os anos.
E ele é uma competição de golfe onde apenas os melhores compareciam e jogavam, além, claro, de um belo prêmio de $250 mil para o vencedor. E tudo isso fazia com que a cidade ficasse com muitos turistas e um tráfego de carros entrando e saindo o tempo inteiro. Nessa época, já faziam alguns meses em que a família havia se mudado do antigo bairro, que era a área de Bethlehem, em torno da Rua 12 de Augusta, e agora morava em uma nova comunidade conhecida como Jennings Homes. E por ser um novo local, as meninas ainda estavam se adaptando, conhecendo toda a área, vendo a comunidade, conhecendo as pessoas, fazendo novos amigos, aquela coisa toda. Ou seja, elas saíram completamente da zona de conforto, não apenas dos amigos, mas também da nova escola. Por exemplo, quando elas estavam em Bethlehem, elas conseguiam pegar o próprio ônibus escolar que levava até a Lucy Lane High School. Mas agora esse novo bairro ele não ficava no distrito escolar, então esse ônibus da escola não conseguia chegar lá, pegar elas e levar para a escola. Então elas tinham que passar a pegar ônibus públicos e isso custa dinheiro e a família não tinha uma condição financeira muito boa, então com certeza iria pesar um pouco, já que era todo dia ida e volta. E por conta disso, para que não acabasse pesando tanto, elas apenas iriam completar aquele ano escolar na Lucy Lane e depois iriam se mudar, se transferir e pronto, ia ficar tudo mais fácil de novo. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. No dia 18 de março de 1990, que era um ótimo domingo ensolarado, maravilhoso, Jeanette e Danette, juntamente com o resto da família, acordaram e seguiram a programação normal do dia, que era pegar a van da igreja para poderem participar do culto matinal. E quando o culto acabou, o pastor deu para Mary, a mãe, um dinheiro extra para que ela e as meninas pudessem almoçar, já que, como eu acabei de falar para vocês, elas vinham de uma família muito humilde, então essa ajuda era incrível. E como elas também não tinham carro, as gêmeas pegaram o dinheiro e foram andando até um restaurante chamado Church Chicken, que ficava a cerca de 15 a 20 minutos de distância, e pegaram o almoço. E ao voltarem para casa, elas chegaram a mencionar para a mãe que tiveram a impressão de que tinha um homem dentro de uma van branca que as estavam seguindo. Mas pelo fato de que elas estavam em uma nova comunidade, elas não conheciam os vizinhos direito, não sabiam quais eram seus hábitos, aquilo poderia não ser realmente nada e sim uma mera coincidência, e por conta disso elas deixaram o assunto de lado e voltaram para almoçar. Mais tarde, as gêmeas conversaram com Mary sobre o transporte público, elas não sabiam qual ônibus elas deveriam pegar e qual trajeto seria o melhor, e ela disse para elas para tentarem conversar com o padrinho, que se chamava Ted, porque ele conhecia melhor a área, ele saberia dar uma informação mais precisa e também dar o dinheiro para que elas pudessem pegar o ônibus durante toda a semana. E foi isso que elas fizeram, ele super concordou, não tinha problema nenhum, mas elas teriam que ir lá e pegar. O que particularmente Mary não gostou muito da ideia, porque elas teriam que ir andando até o antigo bairro, que era Bethlehem. Só que esse bairro era conhecido por ser extremamente violento e cheio de gangues ativas. Porém, não tinha outra opção, ou era isso, ou as meninas teriam que caminhar 5 quilômetros até a escola todos os dias. E por conta disso, ela aceitou, mas deixou bem claro que elas deveriam estar de volta antes de escurecer, que seria ali mais ou menos às 7 horas da noite. E quando a irmã mais nova, Shanta, viu que suas irmãs iriam sair, suas irmãs adolescentes, super legais, iriam ter uma super aventura, ela implorou para ir com elas, mas as meninas disseram que não. Antes de saírem, Danette decidiu trocar de roupa, já que estava com a mesma desde a igreja de manhã, e colocou algo mais confortável, que foi uma camiseta branca do Mickey, jeans branco e tênis preto, enquanto Jeanette apenas trocou de sapato, colocando um tênis, e continuou com a blusa de gola alta branca, um pullover azul, saia bege e meia calça. Então, às 3 horas da tarde, elas saíram de casa e fizeram a caminhada de 40 minutos até a casa de Ted, o padrinho. E quando elas chegaram lá, eles ficaram conversando um pouco, matando a saudade. E ele deu dinheiro e até deu um dinheiro a mais para que elas comprassem alguma coisa para comer na volta. Ao saírem de lá, elas decidiram dar uma passada na casa da prima, chamada Juanita, que morava em Tin Cup Lane, que ficava bem perto da casa de Ted. Então era 5 minutos andando, super tranquilo. E como elas eram muito próximas dessa prima, tanto que antigamente elas costumavam fazer várias festas de pijamas e saírem juntas,
Obviamente, elas aproveitaram a situação, já que elas estavam naquele lado, para visitarem e também matarem a saudade. Porém, antes de irem embora, elas perguntaram se Juanita poderia ir para casa com elas, mas a sua mãe disse que não, porque ela não queria sua filha andando na rua quando já tivesse escuro. Mas antes de voltarem para casa, elas fizeram uma pequena caminhada até a casa de sua irmã mais velha, chamada a Sandra Millbrook, que morava na Avenida Piquet. E lá, as gêmeas também perguntaram para Sandra se ela poderia caminhar com elas até em casa, o que era muito esquisito, porque elas conheciam a região, elas faziam esse caminho tranquilamente várias vezes. Então, por que elas queriam, nesse dia específico, que alguém fosse com elas? Mas naquela época, a Sandra tinha acabado de dar à luz, então ela ainda estava em repouso. E por conta disso, ela não tinha como caminhar com as meninas e depois voltar para casa, fazer todo esse trajeto. Mas, anos depois, toda a família ficou martelando isso na cabeça e chegaram à conclusão de que Janet e Danette estavam assustadas com alguma coisa e por isso que elas queriam tanto que alguém caminhasse com elas, já que esse pedido era muito fora do comum. E talvez elas estivessem com medo do homem na van branca que elas haviam mencionado para a mãe mais cedo. E por último, elas fizeram uma pequena parada em uma loja de conveniência chamada Pump and Shop, que ficava perto de sua casa, na esquina da MLK com a Rua 12. Mais tarde, a balconista, que se chamava Glória e que já conhecia as meninas de vista, ela se lembrou de tê-las visto entrando na loja normalmente, pegando refrigerante e alguns salgadinhos, exatamente com o dinheiro extra que Ted havia lhes dado. E em um certo momento, Glória começou a puxar um pouco de assunto, perguntando se elas estavam gostando da nova vizinhança e também como que a mãe delas estava. Mas em momento nenhum ela percebeu algum comportamento estranho das meninas, elas pareciam estar normais, tranquilas, conversando, rindo. E quando elas pagaram, Glória deu o troco, virou rapidamente para pegar alguma coisa, tipo questão de segundos. E quando virou, elas simplesmente haviam desaparecido. E quando Janet e Danette não chegaram em casa naquela noite, Mary imediatamente ficou preocupada porque ela sabia e tinha plena consciência de todos os perigos da vizinhança, principalmente no caminho que elas teriam que fazer até Bethlehem. E na verdade ela só deixava que elas andassem por ali porque, primeiro, não tinha muita opção, e segundo, porque elas sempre estavam juntas. E querendo ou não, a gente sempre tem uma sensação de que se você tá com alguém, nada de ruim vai acontecer, você não vai ser sequestrado, você não vai ser assassinado, visto que geralmente as vítimas estão sozinhas. Mary então ligou para a polícia para relatar o desaparecimento de suas filhas, mas o gabinete do xerife do condado de Richmond disse que elas teriam que esperar 24 horas para poderem fazer a denúncia. E isso naquela época era bem comum, era muito difícil que você conseguisse fazer um relato de desaparecimento nas primeiras horas. Tanto que já vimos isso em alguns casos aqui do canal, mas hoje em dia nós sabemos que esse é o pior erro que pode ser feito em qualquer tipo de investigação, visto que as primeiras horas são as mais cruciais. Mas Mary não desistiu, ela juntamente com sua filha, Shanta, começaram a andar pela vizinhança procurando pelas outras filhas e elas estavam até olhando atrás dos arbustos para ver se encontravam os corpos, porque a esse ponto Mary já estava temendo pelo pior. Elas também foram até a Olive Road em direção a MLK Boulevard, que era onde as gêmeas haviam sido vistas pela última vez, mas nada foi encontrado e no dia seguinte ainda não se tinha nenhum sinal delas. Na noite do dia seguinte, 19 de março, Mary finalmente conseguiu relatar o desaparecimento de suas filhas e o detetive Jim Shipp ficou encarregado do caso. Porém, antes mesmo que ele investigasse alguma coisa, conversasse com a família, amigos, qualquer pessoa, ele chegou à conclusão de que as gêmeas haviam simplesmente fugido de casa. E no fim de semana, ele enviou um policial e um investigador até a casa, ou seja, ele nem se deu ao trabalho de ir ele mesmo. Então, assim, já começamos bem, né? Mais um caso que ficaremos com muita raiva. Pouquíssimo tempo depois, Jim Shipp decidiu passar o caso para o investigador juvenil, que passou a ser o responsável pelos próximos meses. Mas basicamente, ninguém levou esse caso a sério, eles estavam 100% nem aí.
e eles não prestaram atenção em absolutamente nenhuma informação que a família queria dar para eles, porque desde o primeiro segundo eles já tinham decidido que era um caso de fugitivas. E era de se esperar que pelo menos eles conversassem com os familiares e amigos para entender o que estava acontecendo, como eram as meninas, aquela coisa toda, certo? Então, isso não aconteceu. Mentira, só para dizer que não aconteceu, eles fizeram algumas poucas perguntas para a balconista da loja, Glória, que tinha sido quem tinha atendido as meninas naquela noite, e também conversaram rapidamente com Ted, o padrinho, mas só isso. Só isso. Eles não se deram o trabalho de conversar com a prima, a irmã, a mãe, o resto da família e nem mesmo o pai, John Millbrook, que só para relembrar, era uma pessoa não muito presente na vida das meninas. Ele morava perto do local onde elas haviam sido vistas pela última vez e ele também tinha uma ficha criminal. Pois é. Um tempo depois, a família passou a receber a ajuda do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é uma organização que trabalha com as informações fornecidas pela polícia, lembrem-se disso, e assim que uma criança é relatada como desaparecida, eles recebem essa notificação e tentam divulgar o caso o máximo que conseguem, passando tudo o que sabem para outras agências e organizações, e até mesmo ajudam a imprimir e pendurar os panfletos e pôsteres pela cidade. E obviamente, quando a família viu que finalmente alguém estava interessado no caso e queria realmente ajudá-los, eles ficaram muito felizes e até tentaram conversar com outras organizações, mas não tiveram nenhuma resposta, e a partir daqui que tudo começa a cair ladeira abaixo. Se vocês quiserem pegar uma aguinha com açúcar para se acalmar, eu indico. Acontece que no dia 8 de abril de 1991, um ano após o desaparecimento de Janet e Danette Millbrook, um dos investigadores encarregados do caso foi até a casa da família e disse a eles que o caso havia chegado em um beco sem saída. E isso porque, a esse ponto, as meninas já estariam com 17 anos de idade e, de acordo com as leis da Geórgia sobre crianças fugitivas, eles não poderiam mais forçá-las a retornarem para casa. E como as gêmeas estavam sendo consideradas como fugitivas desde o começo, de acordo com as autoridades, eles não tinham mais motivo nenhum para continuarem procurando por elas, sendo que eles nem chegaram a realmente investigar em momento nenhum. E quando a família tentou conversar com o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas, eles disseram que a polícia havia encerrado o caso. Se preparem, porque elas haviam sido encontradas. E aí vocês me perguntam, ué, Geise, mas como? Aonde? Aí que tá. Isso é mentira, elas não foram encontradas e ninguém sabe até hoje o porquê a polícia passou essa falsa informação para o Centro Nacional. E se vocês lembram que eu falei pra vocês que o Centro Nacional depende das informações fornecidas pela polícia, e se eles recebem informação de que a criança ou as crianças que estavam desaparecidas foram encontradas, eles tiram o nome delas do sistema, ou seja, ninguém mais está procurando por elas. E a teoria de que elas teriam fugido não faz o menor sentido, porque elas não tinham motivo, elas não usaram seus números de seguro social depois do dia do desaparecimento, elas não tinham nenhum tipo de documentação ou identificação naquele dia, elas só tinham cerca de $20 no bolso e Danette tomava remédio controlado para suas convulsões. Quando a família tentou, mais uma vez, perguntar para a polícia o porquê eles haviam encerrado o caso, a resposta que eles tiveram era que eles fossem conversar com Mary e perguntassem onde as suas filhas estavam. Acontece que eles tinham certeza absoluta de que Mary havia colocado suas duas filhas para adoção e que elas haviam sido adotadas por uma outra família, mas novamente eles não checaram essa informação. Se eles tivessem checado, eles descobririam que outros Millbrook haviam sido colocados para adoção, que era da mesma família, só que não eram as gêmeas, eram primos distantes. E sabe-se lá da onde o detetive Jim Shipp e o investigador juvenil criaram essa teoria da conspiração de que eram as gêmeas. E só para reforçar, não eram, e esse mal-entendido gigantesco atrapalhou toda a investigação. Mas mesmo assim, mesmo com a teoria da adoção, eles ainda continuavam achando que elas haviam fugido.
o que não faz também sentido como é que as duas coisas aconteceriam simultaneamente. Parece que essa conclusão surgiu a partir de entrevistas com os administradores da escola onde elas frequentavam, a Lucy Lane High School, e lá começaram alguns rumores de que uma das gêmeas havia engravidado e por conta disso as duas decidiram fugir do nada, sendo que nenhuma das duas tinha namorado ou estava saindo com alguém. E se elas realmente estivessem grávidas, não seria um grande de um absurdo, porque a irmã mais velha, a Sandra, também tinha sido mãe jovem, e Mary aceitou tranquilamente, não teve nenhum problema com isso, então por que ela teria com Danette ou Jeanette? Mas tem uma coisa que poderia explicar o porquê que essa teoria foi aceita tão rápida pelos investigadores e porque eles também não estavam muito interessados em investigar o caso, principalmente Jim Shipp. Acontece que em 1994 ele saiu do departamento de polícia e virou professor, e acredita-se que ele não queria sair do seu departamento com alguns casos em aberto, ele queria meio que fechar tudo e sair. E pelo fato de que o investigador juvenil parecia estar disposto a investigar o caso, ele viu como uma situação resolvida. Outra coisa bem estranha é que quando o caso foi reaberto, que já eu vou falar pra vocês exatamente como isso aconteceu, muitos dos arquivos da investigação do caso das gêmeas haviam desaparecido, sumido, e também existe uma explicação para isso. Agora, se a gente acredita ou não, é uma história completamente diferente. Em 1996, o Departamento de Polícia de Augusta e o Gabinete do Xerife do Condado de Richmond, que até então eram duas agências independentes, se fundiram, tornando-se apenas uma, e tem uma chance de que nesse processo os arquivos do caso das irmãs Millbrook acabaram sendo destruídos, já que o caso estava como encerrado há 3 anos. Mas mantenham isso em mente porque a gente vai voltar para isso já. Infelizmente, o caso de Danette e Jeanette Millbrook não teve tanta atenção nem da mídia e nem das autoridades. Sua família até tentou recorrer a algumas personalidades públicas, como por exemplo John Walsh, que é o apresentador de America's Most Wanted, Montel Williams, que tem um programa chamado The Montel Williams Show, e até mesmo Oprah, mas nenhum deles deu atenção e não sabemos se essa informação chegou até eles, na verdade, porque em programas grandes assim, tem toda uma equipe por trás que aceita todo o material antes de chegar para os apresentadores. Mas, de qualquer forma, todas as solicitações foram ignoradas e isso fez com que a família meio que aceitasse que eles receberiam pouca ou nenhuma ajuda. E como é de se imaginar, isso destruiu Mary completamente. Ela tinha que cuidar de seus outros filhos, lutar para conseguir sustentá-los, e tudo isso no meio de um luto e de uma incerteza do que tinha acontecido. E eventualmente Shanta, a irmã mais nova, teve que assumir a casa como sendo a responsável por todos. Com o passar dos anos, começaram a surgir os podcasts sobre crimes e mistérios, e eles rapidamente cresceram muito e ganharam muita popularidade. Então, Shanta aproveitou disso para tentar divulgar o caso das irmãs, para ver se alguém fazia alguma coisa, e ela conversou com vários, inclusive Thin Air e The Trail Went Cold, que por sinal é muito bom. Eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição para vocês. Tem também um documentário, vai estar aqui, vai estar tudo. E ambos concordaram e super aceitaram, fazendo vários episódios especiais sobre esse caso, em uma época onde haviam pouquíssimas informações sobre. Outro podcast que foi lançado e tem muitas informações sobre o caso é um chamado Fall Line, que também vai ter o link aqui na descrição para quem quiser ouvir e se aprofundar ainda mais. E além dos episódios, as donas desse podcast chegaram a iniciar um esforço de arrecadação de fundos que se concentra em aumentar a conscientização sobre o caso, e elas trabalharam para estabelecerem uma recompensa por informações, que hoje em dia está a mais de $8 mil, e a arrecadação de fundos conseguiu mais de $3 mil. Logo em seguida, o gabinete do xerife do condado de Richmond disse que eles iriam fazer outras recompensas e igualar os valores, mas isso nunca foi feito e até hoje eles hesitam em comentar qualquer coisa sobre o caso. Mas ninguém sabe o porquê. E a busca pelas gêmeas Millbrook permaneceram encerradas até 2013, quando o novo xerife foi colocado no cargo, e ele se chamava Richard Roundtree. E Shanta, que continuou tentando de todas as formas obter ajuda, entrou em contato com Richard e ele aceitou reabrir o caso.
E lembram daqueles arquivos que supostamente haviam sido destruídos quando o gabinete do xerife e o departamento de polícia se fundiram em um só? Então, os relatórios originais foram copiados quando o caso foi reaberto, e isso foi feito por uma investigadora de casos arquivados chamada Ashley Pletcher, e cada relatório tinha pelo menos 2 páginas, mas como que isso foi feito se os relatórios originais haviam sido destruídos? Mais tarde, o detetive Richard, que tinha sido o primeiro xerife negro do condado de Richmond, disse que ele havia crescido naquela mesma área onde as meninas haviam desaparecido e sabia que existia muito racismo institucional em Augusta naquela época, que provavelmente continua até hoje. E isso definitivamente explicaria, infelizmente, o porquê o caso das meninas não foi investigado e o porquê elas foram consideradas como fugitivas tão rápido. Em 2019, a Oxygen criou um documentário chamado Desaparecimento das Gêmeas Millbrook, inspirado no podcast Fall Line. E devido à falta de qualquer investigação feita pelo departamento de polícia, esses dois são as grandes fontes de informações sobre o caso de Jeanette e Danette, e foram neles onde algumas teorias muito interessantes foram discutidas. No documentário, a ex-promotora federal chamada Laura Coates e o ex-detetive de homicídio chamado Paige Reynolds vão para Augusta para tentarem descobrir exatamente o que aconteceu. E lá, Laura teve a oportunidade de conversar com o detetive original do caso, Jim Shipp, mas ele não gostou muito da ideia de ser filmado porque ele não queria que as pessoas soubessem exatamente quem contou tudo o que ele sabia. Na verdade, ele estava com medo disso, mas depois acabou aceitando, portanto que ele não fosse gravado em vídeo, apenas em áudio. E quando Laura perguntou para ele se ele se lembrava do caso do desaparecimento das meninas, ele disse, assim, aquelas 2 fugitivas. Depois ela perguntou para ele se ele achava que as meninas ainda estavam vivas, e ele disse que não tinha motivo nenhum para achar o contrário, e ainda chegou a rir, fazendo uma piada, dizendo que se alguém encontrasse 2 gêmeas mortas, era para entrar em contato com ele. Ainda nessa entrevista, ele chegou a admitir que foi ele quem ligou para o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas e disse que as meninas haviam sido encontradas. Acontece que algumas pessoas haviam lhe contado isso e dito que haviam visto as meninas, mas em momento nenhum, Jim Shipp chegou a verificar e ver se aquilo era verdadeiro antes de decidir encerrar o caso. Pois é. E tem mais. Quando Laura perguntou para ele o porquê que ele havia chegado tão rápido na conclusão de que elas haviam simplesmente fugido, ele disse: as gêmeas Millbrook eram conhecidas. Então, ela perguntou se elas tinham algum histórico com a polícia, se haviam se envolvido em grandes brigas ou algo do tipo, e ele disse que ele não sabia disso, mas completou dizendo que a família era conhecida, porém, em momento nenhum explicou exatamente o que isso significava. Além disso, ele não conhecia o local onde as meninas haviam desaparecido, o que indica que ele nem chegou a ir lá para investigar, que era o trabalho dele. E por último, Jim Shipp disse que ele mantinha contato com Mary Sturgis, a mãe, a cada 1 ou 2 semanas durante todo o curto período que o caso esteve ativo, mas Laura sabia que isso era uma grande de uma bela mentira, porque, né, não era verdade. E perguntou por que então Mary teria dito que ele só havia conversado com ela 2 vezes, e a sua resposta foi a seguinte: não sei como explicar além do seu QI. Sim, ele falou isso. E infelizmente essas são todas as informações sobre esse caso, que eu sei que são pouquíssimas. Definitivamente temos mais perguntas do que respostas, mas assim como todo caso de desaparecimento misterioso, existem algumas teorias. Então, vamos falar sobre elas. A primeira teoria é aquela que eu já falei pra vocês ao longo do vídeo, de que Jeanette e Danette teriam simplesmente fugido de casa, sabe-se lá por quê, já que não tem motivo nenhum, e apenas a polícia acredita nessa teoria, afinal, foram eles quem criaram. A segunda teoria seria sobre um serial killer chamado Joseph Patrick Washington. Joseph, também conhecido como Shaw Creek Killer ou o assassino de Shaw Creek, morava em Augusta e trabalhava em uma olaria local, que é um local destinado à produção de objetos que utilizam barro ou argila como matéria-prima. E esse lugar em específico não ficava muito longe do antigo bairro das Gêmeas. Joseph chegou a ser condenado a 17 sentenças de prisão perpétua em 1995 por diversos sequestros de mulheres entre os anos de 1991
e 1993. E ele havia abusado de todas essas mulheres porque, de acordo com ele, essa era a sua vingança contra a sua ex-namorada que havia lhe transmitido HIV. Em 3 dos sequestros, ele acabou dando um tiro nas mulheres, mas felizmente elas sobreviveram. E ele também foi acusado do assassinato de uma jovem em 1991, mas esse caso, essas acusações nunca foram levadas para julgamento. E muitos acreditam que ele possa sim ter sido o assassino de Jeanette e Danette, porque todas as suas vítimas tinham características muito semelhantes. Todas eram negras, jovens entre os 15 a 30 anos de idade, e todas também tinham cabelo curto, ou seja, as gêmeas se encaixavam nesse perfil. Joseph também era conhecido por sempre pegar as suas vítimas dentro de algum carro. Ele basicamente parava o carro do lado delas, apontava uma arma e dizia que se elas não entrassem, ele as matariam. E ele vivia mudando de carro, ele tinha vários veículos em sua casa e em muitas ocasiões ele também pegava algum emprestado da olaria onde ele trabalhava. E ele só não foi considerado um suspeito no caso de Jeanette e Danette, porque quando ele começou a fazer os seus ataques, pelo menos que a gente saiba, porque ele pode ter começado antes, o caso delas já havia sido encerrado e quando finalmente foi feita essa conexão, já era tarde demais. Em 1993, um corpo de uma jovem foi encontrado em Aiken, na Carolina do Sul, e acredita-se que ela tenha sido sim uma vítima de Joseph Washington. E pelo fato de apenas os restos mortais terem sido encontrados, foi feita uma reconstrução facial de como seria a vítima, e ela parece muito com Jeanette Millbrook, tanto que sua própria família acredita que seja ela e até pressionou as autoridades para que fosse feito um teste de DNA, mas ele deu como inconclusivo, e essa vítima até hoje não foi identificada. E a terceira teoria envolve o pai das meninas, John Millbrook. Como eu falei pra vocês mais cedo nesse caso, ele era conhecido por ser um homem extremamente violento e que estava ativo ali nos crimes da região, além de participar de algumas gangues. E de acordo com Shenta, as suas irmãs, Jeanette e Danette, ainda visitavam o pai. Era uma coisa meio rara, esporádica, mas elas ainda ouviam, já que eles não moravam tão longe assim, então rapidinho elas iam lá, falavam com ele, só meio que pra manter o contato. Porém, quando elas desapareceram, ele estava 100% nem aí, sendo que eram as suas filhas. Ele literalmente não demonstrou nada e ainda conversou com a Sandor, a irmã mais velha, dizendo que se a polícia aparecesse na casa dela perguntando por ele, era para ela dizer que ele estava morto. Suspeito. E na época em que o documentário foi feito, sua saúde mental estava bem ruim e ele estava em uma casa de repouso por conta de demência e estava incapaz de se comunicar direito, mas algumas coisas interessantes surgiram sobre o seu passado. Quando John ainda era jovem, ele chegou a ter vários desentendimentos com a lei, incluindo assassinatos. E na época ele estava na prisão após ajudar 2 de seus amigos, chamados Reggie Cummings e Ernest Vance, a esconderem alguns corpos. Então, com essa informação, o podcast Fall Line entrou em contato com Ernest, que ainda estava vivo e preso, e ele mandou uma carta de resposta dizendo que poderia saber onde Jeanette e Danette poderiam ser encontradas. E assim que as donas do podcast receberam essa carta, elas imediatamente a levaram para o departamento de xerife do condado de Richmond, mas até hoje nada foi feito para negar ou confirmar essa alegação. E por conta disso, Laura Coates e Paige Reynolds, do documentário, eles decidiram mandar uma carta para Ernest dizendo que eles tinham interesse em ouvir a sua história. E após a sua resposta, elas combinaram de passar na casa da filha dele, chamada April, que ficava por perto, e esperariam pelo seu telefonema. Porém, no dia ele não ligou e elas ficaram esperando por várias horas e até tentaram ver se a própria April sabia de alguma coisa. E de acordo com ela, seu pai havia lhe dito que as meninas não estavam mais vivas e que ele estava lá quando tudo aconteceu. No dia seguinte, Laura e Paige finalmente conseguiram conversar com Ernest e ele contou tudo o que ele sabia, que é bem interessante. De acordo com ele, na época do desaparecimento das meninas, ele tinha apenas 12 anos de idade e ele já estava envolvido com substâncias ilícitas. E naquele dia específico, 18 de março, ele viu as gêmeas descendo a 3rd Street para visitarem o pai. E ele se lembra que, quando elas chegaram lá,
haviam 8 ou 9 homens na casa e a esse ponto todos já estavam super bêbados e com efeito de outras coisas. E quando Janet e Danette chegaram, uma delas entrou na onda junto com os homens, mas Ernest não sabe exatamente qual das duas era. E nisso eles começaram a se aproveitar da situação em que ela estava. E a outra gêmea, obviamente, quando viu tudo aquilo, ela começou a reclamar e discutir com esses homens. Porém, um deles decidiu que era uma ótima ideia dar um belo de um tapa no rosto de uma adolescente de 16 anos de idade. E no meio do processo ela acabou caindo e batendo a cabeça. E na mesma hora, um outro homem começou a gritar e mandar todo mundo embora. Porém, Ernest não disse quem era esse homem, então não sabemos se era o próprio John Millbrook. Depois de tudo isso, as meninas sumiram e ele não se lembrava exatamente onde os corpos estavam enterrados, mas acreditava que elas tinham sido levadas para a olaria local, que era exatamente o local onde os corpos costumavam ser escondidos. Laurie e Paige, então, com esse turbilhão de informações, aproveitaram para perguntar se ele conhecia alguém que tivesse uma van branca naquela época. E ele disse que um homem que era conhecido como Woodley Boy tinha, e que um outro homem conhecido como Lil Cheese também estava ali na casa no momento. E esse Lil Cheese, na verdade, era o próprio sobrinho do Woodley Boy. E em um certo momento, eles saíram dentro da van junto com uma das gêmeas. E Ernest acredita que saber e fazer parte de tudo isso foi o que acabou deixando John Millbrook do jeito que ele ficou, já que a sua saúde começou a se deteriorar pouco tempo depois. Porém, mesmo com tudo isso, nenhum desses homens foram questionados sobre o desaparecimento de Janet e Danette, e a olaria onde elas teriam sido enterradas ficava a apenas 2,5 km de distância de onde elas desapareceram, e esse local é um terreno enorme, parcialmente coberto de cimento e a outra parte coberta de arbustos, trailers abandonados e muito lixo. Agora, com essas informações, Laura e Paige decidiram que seria melhor conversar com Mary e com Shanta e contar tudo isso, mesmo que não fosse uma certeza, porém elas contaram como se fosse uma certeza, o que obviamente deixou as duas completamente devastadas, mas não sabemos se elas acreditam que isso realmente tenha acontecido ou não. E depois, Laura e Paige levaram essa informação para o xerife Richard Roundtree e ele imediatamente enviou 2 investigadores para a prisão onde Ernest Vons estava cumprindo sua sentença. Mais tarde, a polícia disse que eles não conseguiram confirmar algumas partes da história e que achavam que Ernest havia confundido um outro duplo homicídio. Gente... E isso foi baseado pelo fato de que Ernest tinha dito que um desses homens estava em cadeira de rodas, porém, esse homem específico só usaria cadeira de rodas 2 anos depois do desaparecimento das gêmeas, por conta de um tiroteio policial. Porém, Laura Coates e Paige Reynolds receberam uma outra informação diferente. Aparentemente, Ernest havia sido coagido pela polícia para que ele mudasse a sua história e contasse uma coisa completamente diferente, apesar de que o detetive Richard negou isso e disse que não, que eles nunca tinham feito isso, mas infelizmente nunca saberemos a verdade e esse caso continua sem solução até hoje. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem.